Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre 9 livros de não ficção que estão entre os favoritos que eu já li até hoje. Durante um bom tempo eu li mais livros de não ficção do que qualquer outra coisa, especialmente durante o período da minha faculdade de História e também um pouquinho depois dela. Eu acho que foi muito com o canal mesmo que o meu gosto pela ficção, que sempre existiu, diga-se de passagem, que o meu gosto pela ficção aumentou ao ponto desse tipo de leitura se tornar o meu tipo de leitura principal. Só que mesmo com essa situação eu nunca abri mão de ler outros tipos de obra, como livros jornalísticos, livros de história, livros com depoimentos, trabalhos autobiográficos e por aí vai. Tanto é que boa parte dos livros de não ficção que eu quero comentar com vocês aqui hoje já possuem resenha no canal ou pelo menos algum comentário em vlog ou vídeo de lista. Mas antes de falar sobre cada um deles, eu só queria te pedir rapidinho para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para me seguir nas redes sociais, os links estão aqui no início da descrição. Começando a lista de hoje, o primeiro livro que eu quero sugerir é um trabalho nacional incrível chamado Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Eu li nessa edição aqui da editora Intrínseca. Aqui nós acompanhamos um trabalho de reportagem onde a autora faz uma denúncia dos absurdos que ocorreram no Hospital Colônia de Barbacena, um hospício onde mais de 60 mil pessoas perderam a vida. Aqui nós vemos como muita gente foi simplesmente descartada para viver naquele local. Temos também vários depoimentos de sobreviventes ou de funcionários. Além de que essa edição aqui ela é muito completa, porque ela contém várias fotografias que nos mostram, um pouco da realidade daquela situação. Eu recomendo demais essa leitura aqui. Para mim é um livro que você lê e não esquece mais. Um dos principais trabalhos de não ficção nacionais que eu já li até hoje. Continuando o vídeo, outra recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é de um livro chamado O Livro do Chá, do escritor japonês Kakuzo Okakura, que eu li nessa edição aqui da editora Estação Liberdade, que conta com uma tradução de Leiko Gotoda. Esse livro é bem interessante e me surpreendeu muito quando eu li. Nele, o autor nos mostra a enorme importância da tradicional cerimônia do chá, tanto para a cultura do Japão, quanto também para o desenvolvimento de uma espécie de filosofia de vida do povo japonês. Um fato curioso é que o autor escreveu esse livro aqui em inglês, ali no início do século XX, com a intenção de promover as características do Japão, a cultura do Japão, para além das fronteiras do seu país. Além disso, o autor também traz várias críticas à ocidentalização que o Japão estava vivenciando naqueles anos. E, em contrapartida, ele exalta a coisa da cerimônia do chá e também da tradição japonesa. Mais uma obra que eu quero comentar aqui com vocês é essa daqui, conhecida como A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da escritora bielorrussa e ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, que eu li nessa edição aqui da editora Companhia das Letras, que conta com uma tradução feita por Cecília Rosas. Aqui nós temos vários relatos de mulheres soviéticas que a Svetlana entrevistou ao longo dos anos, mulheres que tiveram algum tipo de envolvimento com o que ocorreu durante a Segunda Guerra. Temos, por exemplo, mulheres que lutaram no fronte, enfermeiras, mulheres que foram vítimas de alguma situação, ou seus familiares foram vítimas. Temos também mulheres que lutaram para impedir a invasão alemã no seu território, e por aí vai. O foco aqui fica muito nas emoções. A autora nos mostra, através desses depoimentos, muito do que aquelas mulheres estavam sentindo, seja a tristeza de perder parentes ou perder amigos, ou a alegria de salvar a vida de alguém. É um livro assim que eu recomendo muito, certamente é um dos meus preferidos nessa lista de 9 livros de não ficção. Continuando com as recomendações, uma outra sugestão que eu quero deixar aqui para vocês é desse livro aqui chamado A Sangue Frio, do escritor norte-americano Truman Capote, que eu li nessa edição aqui da editora Companhia das Letras, que conta com uma tradução feita por Sérgio Flaxman. Esse aqui é com certeza um dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida inteira. Uma coisa assim fora do normal, de tão incrível. Nele, o Capote faz um relato super detalhado do assassinato de uma família do interior e também as suas respectivas consequências.
O Capote dedicou vários anos da sua vida para compor esse trabalho. Ele nos mostra, por exemplo, aqui, todo um histórico e também a personalidade das vítimas e dos assassinos. Ele mostra detalhadamente o papel dos investigadores. Ele também mostra a repercussão que o assassinato dessa família, a repercussão que esse assassinato teve na pequena cidade onde ele ocorreu, e por aí vai. A Sangue Frio foi um livro que eu simplesmente não conseguia largar desde a primeira página, sabe? É o tipo da leitura que só lendo mesmo para você perceber como isso daqui é uma obra-prima. Mais um livro que eu quero comentar aqui com vocês é um chamado Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, do escritor japonês Haruki Murakami, que eu sempre tô comentando aqui no canal, né? E esse livro aqui eu li nessa edição da editora Alfaguara, que tem uma tradução feita por Cássio de Arantes Leite. O Murakami é um dos meus autores favoritos, mas acontece que quando eu soube da existência desse livro aqui, há muito tempo atrás, eu confesso que não me despertou tanta curiosidade assim em ler, justamente por corrida não ser uma atividade física que eu pratico regularmente. Só que ao dar uma oportunidade para esse livro aqui, eu fiquei completamente encantado com a leitura. Aqui nós temos não apenas um relato do Murakami sobre a sua paixão por correr, a sua paixão por maratonas, que da forma como ele escreve é bem cativante, sabe? Você mesmo fica com vontade de começar a correr. Mas nós temos aqui também uma espécie de autobiografia. Ele fala muito, por exemplo, sobre a sua forma de ver o mundo, sobre a sua história, sobre a maneira como ele lida com as pessoas, sobre a forma como ele lida com o seu trabalho de escritor. Eu lembro que eu me identifiquei com muita coisa desse livro, foi uma leitura também que reforçou um pouco da minha curiosidade em ler outras obras desse autor. É o tipo da leitura que vale a pena, sabe? Especialmente se você gosta dos romances ou dos contos do Murakami. Mas mesmo que você não tenha tanto contato assim com a obra dele, vale a pena a leitura. O autor ele deixa algumas lições bem interessantes aqui. Continuando, um outro livro de não ficção que me marcou bastante foi esse daqui chamado É Isto um Homem, do escritor italiano Primo Levi, que eu li nessa edição aqui da editora Rocco, que conta com uma tradução de Luigi Del Ré. É Isto um Homem é um livro fundamental, considerado um dos primeiros relatos de um judeu sobrevivente do Holocausto, já que a obra foi publicada pela primeira vez em 1947, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui o autor fala sobre a sua terrível experiência no campo de concentração de Auschwitz, mostrando tanto o funcionamento daquele local, quanto também as coisas terríveis que aconteciam por ali, a crueldade absurda, a violência, o medo e a fome. Ele também trabalha outras questões, como a luta para sobreviver e também para manter a sua lucidez, ou a forma como ele tentava sempre ter algum otimismo para manter a esperança. Quando falamos de Holocausto, em meio a tantos livros sobre esse assunto, É Isto um Homem é uma referência. É um livro que qualquer um tem que ler se tiver interesse nesse assunto. Mais uma obra que eu quero comentar com vocês, um outro trabalho de não ficção, é esse livro aqui chamado simplesmente de Mudança, do escritor chinês e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura Mo Yan, que eu li nessa edição aqui da editora Kozak Naif, que infelizmente não existe mais, mas eu li nessa edição da Kozak Naif, que conta com uma tradução do Hamilton Reis. Esse foi um livro que, na época, eu li de forma descompromissada, mas acabei gostando bastante. Aqui o autor fala sobre a sua própria história de vida, enquanto também nos mostra as diversas mudanças econômicas que a China vivenciou até o século XXI. O Mo Yan mostra aqui como muita coisa mudou após a morte do Mao Tse Tung. Ele fala, por exemplo, sobre o crescimento das cidades que estavam crescendo numa velocidade fora do comum, fala também sobre o desenvolvimento da infraestrutura e também dos meios de transporte, fala do acesso às universidades, que agora estava bem mais fácil, e outras coisas mais. Ele intercala isso com fatos curiosos da sua biografia, com fatos engraçados também da sua infância, e também com memórias sobre a sua falta de perspectiva em crescer na vida por conta da sua origem mais humilde. Essa é uma leitura muito interessante para você entender o antes e depois da China no que diz respeito à sua economia, mostrando também como tantas mudanças afetaram o cotidiano do povo chinês.
Continuando, uma outra leitura de não ficção que eu quero recomendar aqui para vocês é uma obra excelente chamada Medicina dos Horrores, da historiadora norte-americana Lindsay Fitzharris, que eu li nessa edição aqui da editora Intrínseca, que conta com uma tradução feita por Vera Ribeiro. Esse é um livro interessante e perturbador ao mesmo tempo. Nele acompanhamos a história de um médico britânico revolucionário chamado Joseph Lister, responsável por inovações fundamentais no meio cirúrgico. Na mesma medida que a autora vai contando a história desse homem, nós também vamos conhecendo muito da questão das cirurgias na era vitoriana, vendo como, por exemplo, os procedimentos eram muitas vezes realizados às pressas ou sem nenhum tipo de higiene. A autora nos conta sobre situações terríveis, sobre coisas assustadoras que os pacientes vivenciaram naquela época, mas ao mesmo tempo também nos mostra a importância da ciência, a importância de como as técnicas, foram se aprimorando pouco a pouco para salvar mais vidas. Finalizando o vídeo de hoje, a última leitura de não ficção que eu quero recomendar aqui para vocês é um livro chamado simplesmente de Hiroshima, do John Hersey. Um livro muito interessante que eu li nessa edição aqui da editora Companhia das Letras, que conta com uma tradução feita por Hildegard Feist. Nessa obra, o autor traça um panorama das consequências provocadas pela explosão da bomba atômica em Hiroshima, ali no final da Segunda Guerra Mundial. Ele faz isso através do depoimento de 6 pessoas, de 6 sobreviventes, mostrando tanto o momento anterior à explosão para cada um deles, quanto também o que eles vivenciaram após ver a cidade completamente devastada. Hiroshima é um dos trabalhos jornalísticos mais impressionantes que eu já tive a oportunidade de ler. É uma obra que eu recomendo bastante e que nos mostra um dos lados mais terríveis da Segunda Guerra Mundial. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje com 9 recomendações de livros de não ficção. Eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Apoia-se, onde você pode se tornar um colaborador do canal e receber algumas recompensas em troca, e também alguns links da Amazon, inclusive o link de todos esses livros que eu citei aqui hoje, pelo menos dos que eu encontrar por lá. E ao clicar nesses links da Amazon e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações e de me seguir nas redes sociais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!